Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja muito bem-vindo. Vamos continuar o estudo dos capítulos 2 e 3 da carta de Paulo aos Romanos. Terminamos o último programa falando sobre a natureza do pecado, citando o Salmo 51, o pecado e a confissão de Davi que nos revela mais sobre seu coração. Davi tem uma palavra marcante no Salmo 51 ao reconhecer que o Senhor permitiu que ele pecasse e o pecado dele confirmou o que Deus afirma sobre a natureza humana. Em 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E lança um alerta. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Afinal, todos estamos sujeitos a pecar. A tentação que você passa hoje, alguém também já passou, por isso Paulo aconselhou: fujam, fujam. Paulo afirmou que Deus providenciará um escape e não deixará que você seja tentado além do que pode suportar. Deus sempre providencia um escape. E sabe qual é o escape? Fugir. É assim que você escapa de cair na tentação. Em outras palavras, corra do pecado. Eu acho que quando Paulo escreveu o capítulo 10 de 1 Coríntios, ele tinha a experiência de Davi em mente. A vida de Davi, a história de Davi, é um exemplo para nós. Paulo afirmou que os livros históricos da Bíblia foram escritos para que a experiência de todos aqueles personagens nos sirva de exemplo e de alerta. A vida de Davi é uma das coisas. Um exemplo e um alerta. Até cair em tentação, Davi foi um grande exemplo, mas quando ele caiu feio, aí ele se tornou um imenso alerta. No Salmo 51, Davi fala do seu pecado e uma das razões foi por causa do que Deus fala a respeito da natureza humana. Que ensino para nossas vidas. Paulo usou o que Davi falou no versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, para falar sobre nossa injustiça que evidencia a justiça de Deus. Então Paulo utiliza esse versículo. Será que Deus é injusto para manifestar a sua ira? Você consegue perceber que é como se ele antecipasse a pergunta que você ouviria do seu questionador? Quando Paulo estabelece este ponto, a próxima pergunta seria: se este é o propósito do pecado, mostrar como Deus é justo, por que ele tem o direito de nos punir? Os judeus acreditavam que Deus julgaria o mundo, por isso a pergunta era: como Deus julga o mundo? Se a verdade de Deus é evidenciada através da minha mentira, porque ainda sou julgado como pecador, isto leva à acusação que fizeram contra Paulo, de que ele, como se não tivesse mais jeito mesmo, havia dito: façamos o mal para que nos sobrevenha o bem. Mas Paulo afirmou: a condenação dos tais é merecida. Eu gosto disto. Mostra o tipo de personalidade de Paulo. Paulo conhecia muito bem o Velho Testamento e sabia que para discutir bem com os judeus tinha de citar textos das Escrituras. Por isso ele marcou seu ponto nesta questão com uma ilustração do Velho Testamento e depois voltou à sua argumentação. Paulo não saiu da sua linha de argumentação e em toda a carta ele tira pérolas preciosas de ensino para nós. Ele volta ao versículo 18 do capítulo 1 e fala novamente sobre a ira de Deus que é revelada contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, que falam o que é mentira a respeito do pecado e do julgamento. Paulo voltou a dar más notícias e também algumas notícias tristes e perguntou: estamos em posição de vantagem? É claro que não. Tanto o judeu como o grego estão sob o pecado. Estar sob o pecado significa estar sob a ira de Deus por causa do pecado. Mais uma vez, Paulo citou o Velho Testamento. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer.
Paulo citou os 3 primeiros versículos do Salmo 14, Salmo 53, também os 3 primeiros versículos, e também citou Salomão em Eclesiastes 7, versículo 20. Todos estes textos endossam o que Paulo falou sobre não haver nenhum justo sequer. Lembre-se que a palavra justo é uma palavra-chave nesta carta. Como já dissemos, esta carta fala sobre o que Deus é. Deus é justo. Esta carta diz quais são as exigências de Deus, que sejamos justos. Ela diz o que Deus condena, a injustiça. Ela revela o que Deus sabe, que nós jamais poderíamos ser justos o suficiente, nem em 1 milhão de anos. E esta carta também conta o que Deus fez. Ele mandou seu Filho para este mundo para morrer na cruz, para que ele tivesse uma base para nos declarar justos. E por último, esta carta nos revela o que Deus quer que façamos. Ele quer que creiamos nele quando ele diz tudo isto. Tem algo que devemos entender quando Paulo usa a palavra justo e diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele não está falando sobre ser justo o suficiente, porque ninguém tem condições de ser justo o suficiente para merecer a salvação. Ele não está dizendo que não existem pessoas boas. Ele não está dizendo que não existe ninguém que faça o que é certo. Não é isso que ele quer dizer quando usa a palavra justo. Paulo quer dizer que, no sistema de justiça divina de Deus, ninguém é justo o suficiente a ponto de Deus declará-lo justo. É nesse sentido que Paulo está usando esta palavra. Depois ele diz mais: não há ninguém que entenda. Aqui Paulo está dizendo que, além de Deus, não há ninguém que entenda. Há vários textos da Bíblia que afirmam que as coisas espirituais são discernidas ou compreendidas espiritualmente. Só conseguimos compreender as coisas espirituais porque Deus nos dá a revelação delas. Só porque o Espírito Santo nos dá o discernimento espiritual. Por isso Paulo afirmou que o homem natural vê as coisas espirituais como loucura. O homem natural não as compreende porque elas são discernidas espiritualmente. Os únicos que entendem as coisas espirituais são aqueles que têm uma revelação espiritual. E eu acho que esta é a razão de Paulo dizer que, além de Deus, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Isso não significa que não exista gente na Terra que tenha curiosidade a respeito de Deus, que até escolha fazer uma matéria sobre teologia na faculdade porque tem interesse em saber se Deus existe ou não. Não é disso que Paulo estava falando. Quando ele diz que não há quem busque a Deus, na minha opinião, coincide com o que Jesus disse sobre bater, bater, pedir, pedir, buscar, buscar, ou seja, persistência, uma busca real. Jesus prometeu que todo aquele que pedir desta forma vai receber. Todo que buscar desta forma encontrará. E a todo que bater desta forma a porta se abrirá para ele. Esta é a promessa de Jesus. Mas quantas pessoas pedem desse jeito? Quantas buscam desse jeito? Quantas batem desse jeito? No Evangelho de João, Jesus disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Acho que é isto que Paulo quis dizer quando escreveu que não há ninguém que busque a Deus. Mais uma vez, isto não significa a mesma coisa de dizer que não existem pessoas boas, pessoas que são boas, que façam o bem, ou o que é certo. A partir deste ponto, Paulo iniciou uma nova seção deste capítulo, enfocando o pecado da boca. Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Esse ensino de Jesus é muito interessante. Se você quer saber o que um homem tem em seu coração, ouça o que sai da sua boca. Isto é uma verdade com a qual todos nós concordamos. Se alguém só fala sobre si mesmo o tempo todo, o que você acha que enche o coração dele? Esta pessoa é egoísta. O salmista usou uma expressão muito forte também usada por Jesus. Ele disse: suas gargantas são um túmulo aberto. Imagine um túmulo aberto com um corpo enterrado há alguns dias. Imaginou? A garganta de algumas pessoas é assim. Esta é uma ilustração horrorosa. E Jesus a usou quando estava cara a cara com os líderes religiosos. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Que acusação séria, hein? Mas Jesus não parou por aí. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus falou da língua deles também. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más.
Paulo se referiu aos pecados da boca que revelam o que vai dentro da pessoa. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam o seu caminho e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Tudo isto tem a ver com a fonte do pecado, e talvez o maior problema seja este: falta de temor a Deus. Tudo isto que Paulo citou está no Velho Testamento, exemplificado nas vidas de pessoas como Davi e tantas pessoas do mundo. Sabe, Deus vai querer calar sua boca se você começar a se gabar de que é bom. Um dos meus livros preferidos da Bíblia é o livro de Jó. Você está lembrado de quando Jó e seus amigos tentaram descobrir o motivo do sofrimento dele? Um homem bom, passando por uma experiência horrorosa, como era possível isto? Eles apelaram para a teologia, para a filosofia, falaram coisas incríveis, e Jó falou ainda mais do que eles. Até que um jovem apareceu em cena e mandou Jó olhar para cima, e quando Jó fez isto, ele viu Deus em um redemoinho, e Deus falou com ele. E depois de Deus falar com Jó, ele pôs a mão na boca e disse: "Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca." Na Bíblia, todas as pessoas que estiveram diante de Deus tiveram a mesma atitude. O máximo que conseguiram dizer foi: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros." Finalmente Jó conseguiu falar: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza." Tudo que Paulo falou eram citações das Escrituras, comprovadas nas vidas dos servos de Deus e também na vida dele. Quando você se depara com a sua fraqueza humana diante de Cristo, de Deus, então você também cala a boca, porque para nada do que você disser haverá defesa possível. A conclusão, portanto, meus amigos, a conclusão desses 3 capítulos da carta de Paulo aos Romanos é: as coisas vão melhorar. Eu sei que esse estudo tem sido muito denso, não é? E eu agradeço a você que tem nos acompanhado. Mas agora vamos iniciar uma parte mais leve, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Estamos começando a parte da carta aos Romanos chamada de o Evangelho de Romanos. A palavra mais destacada é a palavra justificação. Todo o livro gira em torno desta palavra. Nós vamos meditar sobre ela. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.